Você foi um menino desobediente, tomou bomba na escola. Agora você tá ferrado e está nas minhas mãos. Ah, te encontrei. Encontrou nada? Você tá louco? Eu vou embora, seu fantasma. Eu não te pertenço. Você não é meu pai e minha mãe. A partir de hoje você nunca vai me ver mais, porque eu vou ser um menino comportado e vou falar tudo para o meu papai que você queria fazer comigo. Agora você tá ferrado, você está nas minhas mãos, seu fantasma. Tchau e benção, você nunca mais vai ver a minha cara, seu fantasma. Eu, a partir de hoje, vou ser um menino bonzinho, obediente e tirar nota boa. Se vocês gostaram do vídeo, já inscrevam no canal e deixem o seu like. Obrigado e até a próxima. Valeu, tamo junto.